Todos nós fomos enganados. O nome do nosso Salvador, do nosso Rei, não era Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nome da besta do Apocalipse. Esse mesmo que está sendo adorado por multidões, que está na boca de muitos cristãos, que está na casa de muitos aí. Esse é o anjo caído Azazel, que está se passando pelo nosso Messias. Se você não acredita em mim, vem comigo que eu vou te mostrar. O nome do nosso Salvador era Emanuel. Um pouco antes do Messias nascer, nosso pai, através do profeta Isaías profetizou que eis a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Quando o Messias nasceu, o anjo Gabriel apareceu para José numa visão e falou para ele colocar o nome do Messias de Emanuel. E o que você acha que José e Maria fizeram? Trocaram assim o nome do Messias? Se está lá, se nosso pai pediu para colocar Emanuel, ele simplesmente, não, vamos trocar para Jesus? Claro que não. Quem trocou, quem adulterou as escrituras foi o sistema religioso. E quem criou o sistema religioso? Quem comandava o sistema religioso? Desde há muito tempo atrás, desde o início. Os próprios anjos caídos. A besta do Apocalipse está se passando pelo nosso Messias. Eu vou agora contar um pouquinho da história para vocês. No século IV, depois do Messias, o Império Romano estava tendo uma crise política. Então, na época, quem governava era o imperador Constantino. E ele estava perdendo a guerra. Apareceu para ele, no céu, uma cruz. Uns dizem que foi um anjo, uma cruz, né? Outros dizem que foi uma cruz. E apareceu assim, falou assim: por esse símbolo você vencerás. Fez uma proposta, né? Esse anjo apareceu para Constantino, esse anjo, que é mais conhecido como Azazel, a besta do Apocalipse, que é o verdadeiro nome dele, apareceu para Constantino, né? Fez lá uma proposta para ele e ele aceitou. Assim como eles fazem com muitas pessoas, né? Eles aparecem, fazem uma proposta e compram a pessoa. Assim aconteceu com Constantino, né? E Constantino colocou o símbolo que ele pediu nos soldados e nos escudos. E o que aconteceu? Eles ganharam a guerra. Foi um massacre. E eles ganharam. Assim, antigamente, Roma governava politicamente, porque quando os judeus teve que pedir para Roma para matar o Messias, porque os judeus tentavam matar o Messias o tempo inteiro. E aí eles tiveram que pedir autorização para Roma. Então, naquela época, Roma comandava tudo, né? E depois, no século IV, eles tiveram uma crise política, estava perdendo a guerra, e aí Azazel teve uma ideia. Como ali não tinha muito tempo que o Messias, né, tinha morrido, e Roma, vocês sabem, que perseguia, assim como os judeus, os nossos irmãos, os apóstolos, os irmãos da verdade, né, eles colocavam no circo de Nero, fazia, né, irmãos, nossos irmãos sofreram, né, com essa perseguição. E ele teve uma ideia. Ele teve a ideia de roubar a identidade do Messias e se passar por ele. Porque como sempre o nosso pai está mandando pessoas, né, para falar a verdade, né, e ele faz isso até hoje, o que ele pensou? Eu vou criar um sistema, vou roubar a identidade dele, vou criar uma religião e vou fazer todo mundo me adorar. E foi isso que ele fez. Ele roubou a identidade do Messias e está se passando por ele. No século IV, Constantino criou a Igreja Católica, a mãe das abominações da terra. Por isso que fala que ela é a mãe das abominações da terra. E dela saiu a Igreja Evangélica Maçônica Gospel. Então,
Esse nome, Iesus Christi Filii Dei, que é o nome que Constantino deu, em latim dá 666. A escritura fala: aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, pois é número de homem, seu número é 666. Está escrito que muitos adorariam o nome e a imagem. A imagem de Jesus está aí. O nome de Jesus está aí. Mas esse Jesus louro, dos olhos claros, com a bochechinha rosa, não é o nosso Salvador. É o anjo caído Azazel. Para você que duvida do que eu estou falando, a letra J não existia. Ela começou a existir em 1524. Quem criou ela foi o Jean Giorgio. E antigamente se pronunciava Iesus, né? Que na língua original latim, onde foi criada. O nome do nosso Salvador não era Yahushua, porque o Messias e os apóstolos falavam aramaico. Quem fala hebraico é essa língua aí dos judeus que assassinaram o nosso Messias. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E chamará o seu nome Emanuel.